Sabe aquela ideia que a gente tem sobre liderança? E se ela estiver toda errada? Pois é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora, explorando as ideias centrais de um livro que virou um clássico, O Monge e o Executivo, de James C. Hunter. Logo de cara, o livro já joga na nossa frente essa citação aqui, que é muito forte. E ela serve para lembrar a gente de uma coisa fundamental, sabe? A sabedoria de verdade sobre como liderar não é nenhuma fórmula mágica, nenhuma invenção moderna. Na verdade, é um conhecimento super antigo que acabou ficando esquecido no meio do caminho. E é isso que estamos prestes a redescobrir. Essa é a grande provocação do livro. A gente é convidado a seguir a jornada de um executivo que, olha só que loucura, para conseguir salvar a própria carreira e a família, precisou jogar fora tudo que ele achava que era sucesso. Ele teve que literalmente desaprender para poder aprender de novo o que é liderar de verdade. Ok, então para a gente entender essa virada de chave, primeiro a gente precisa conhecer o nosso personagem principal, o John Daly. E assim, no papel, na teoria, o cara era o retrato do sucesso. Só que a realidade... a realidade era outra história. Olhando de fora, a vida do John parecia perfeita. Ele tinha tudo que o manual do sucesso manda. Gerente geral de uma fábrica enorme, casarão na beira do lago, esposa, 2 filhos, um salário altíssimo com bônus, 2 carrões na garagem, o pacote completo, né? Só que, por trás dessa fachada, o mundo dele estava caindo aos pedaços. O casamento, por um fio. Os filhos mal falavam com ele. E no trabalho, na fábrica, era uma guerra declarada com o sindicato. Aquela imagem toda de sucesso, na verdade, escondia um homem completamente em crise. E aí, numa tentativa desesperada de salvar o casamento, a esposa dele o convence a ir num retiro de liderança. Ele vai, assim, super a contragosto, e o lugar, um mosteiro cristão, bem isolado. O que ele não imaginava é que aquela semana ia virar a vida dele de cabeça para baixo. E a surpresa já começa aí. O cara que ia dar o curso não era um monge comum. Era ninguém mais, ninguém menos que Len Hoffman, um CEO lendário, uma lenda do mundo dos negócios, que simplesmente sumiu do mapa 10 anos antes. E detalhe, era um dos maiores ídolos do próprio John. Pois é, a grande virada da história é essa. Aquele executivo super poderoso agora era um monge e se chamava Irmão Simeão. E era ele que estava ali, pronto para ensinar a John uma visão de liderança que era um completo oposto de tudo que ele conhecia. E a primeira grande lição que o Simeão ensina ao John já chega chutando a porta da gestão tradicional. Ele vai direto ao ponto. A diferença crucial, fundamental, entre ter poder e ter autoridade. Essa frase da Margaret Thatcher que está no livro, nossa, ela resume a ideia de um jeito perfeito. É aquilo, né? Uma coisa é obrigar alguém a fazer algo. Outra, completamente diferente, é inspirar a pessoa a querer fazer. Então vamos lá. O que é o poder? Como Simeão explica, poder é basicamente a força. É a capacidade de obrigar alguém a fazer o que se quer, queira a pessoa ou não. É o famoso faz porque eu estou mandando. É algo que vem com o cargo, sabe? Foi nomeado chefe, ganhou poder. Não precisa de habilidade nenhuma para isso. Agora, a autoridade é outra coisa. A autoridade é uma habilidade. Ela não vem com o crachá. Ela se constrói com base na sua influência pessoal. As pessoas não seguem por obrigação. Elas seguem porque querem, porque confiam. A autoridade, resumindo, não se impõe, se conquista. E aqui está o pulo do gato. O poder, com o tempo, desgasta tudo. As pessoas, os relacionamentos, o ambiente. Já a autoridade faz o contrário. Ela constrói, ela fortalece. O poder pode até forçar as mãos de alguém a trabalhar, mas é a autoridade que conquista o coração e a mente. Certo, mas, na prática, como é que essa ideia de autoridade muda o dia a dia de uma empresa? Bom, a resposta é visual e muito poderosa. A gente precisa virar a pirâmide de gestão tradicional de ponta cabeça. Esse aqui é um modelo que todo mundo conhece, né? A pirâmide tradicional. O chefe está lá no topo, todo poderoso, e cada camada abaixo existe para servir e agradar a camada de cima. E o cliente? Fica lá na base, esquecido. A energia da empresa está toda voltada para cima, para o chefe, e não para fora, para o cliente. E é nesse momento que o Simeão lança a pergunta que muda tudo. E se esse modelo todo estiver errado? E se ele estiver, na verdade, de cabeça para baixo? Para o John, essa pergunta foi um soco no estômago. Foi a virada de chave. E olha só que genial a nova visão. A pirâmide invertida.
Agora, quem está lá no topo, no lugar mais importante? O cliente. Logo abaixo vem a equipe, o pessoal da linha de frente que atende esse cliente. E o líder, onde ele foi parar? Lá na base, com uma função totalmente nova. A função dele agora é servir a equipe, remover os obstáculos e dar as ferramentas para que eles possam fazer o melhor trabalho possível. O foco muda completamente. Isso nos leva direto ao coração do que é a liderança servidora. Mas calma lá, o que significa servir nesse contexto? É muito importante entender isso direito. Não é ser um capacho, não é ser passivo, não é fazer todas as vontades da equipe. A diferença aqui é sutil, mas é a coisa mais importante de todas. A grande sacada é a diferença entre vontades e necessidades. Atender a vontades é dar às pessoas o que elas pedem sem critério. Servir é outra coisa. É identificar e suprir as necessidades legítimas delas, como treinamento, ferramentas, um ambiente de respeito, para que possam crescer e dar o seu melhor. Percebe a diferença? Para deixar isso ainda mais claro, o livro usa a famosa pirâmide de Maslow. Um líder servidor de verdade entende que o trabalho dele é ajudar a equipe a subir nessa pirâmide. Não é só garantir o básico, lá na base, como um salário justo e segurança. É ir além. É criar um ambiente onde as pessoas se sintam parte de algo, onde sejam reconhecidas e tenham a chance de crescer. É assim que o verdadeiro potencial de uma equipe aparece. E tudo isso que a gente conversou se encaixa nesse modelo final de liderança. Repare que é uma pirâmide que a gente constrói de baixo para cima. E a base dela, o alicerce que sustenta tudo, é feita de duas palavras que a gente quase nunca vê no mundo corporativo: vontade e amor. Funciona assim. Tudo começa com a vontade. A decisão de alinhar o que se faz com o que se acredita. Essa vontade precisa se transformar em amor. Mas atenção, amor aqui não é um sentimento, é um comportamento. Agir com paciência, com respeito, com gentileza. Quando se age dessa forma, o serviço se torna natural. E é desse serviço genuíno que nasce a autoridade. Só então, como resultado de tudo isso, lá no topo aparece a verdadeira liderança. E como a gente transforma isso em prática, no dia a dia? É mais simples do que parece. É através de comportamentos, de atitudes. Coisas como ser honesto, mesmo quando é difícil, ser um bom exemplo, se importar de verdade com as pessoas, ser um bom ouvinte, tratar todo mundo com respeito. Nenhuma dessas coisas é um talento especial que nasce com a pessoa. São escolhas. Escolhas que a gente faz todo dia. No final das contas, a jornada de John Daly nos ensina uma lição muito poderosa. Liderança não é sobre o cargo que está no crachá, mas sim uma responsabilidade que se assume a cada escolha. E a pergunta que o livro deixa ecoando não é que tipo de líder se quer ser, mas uma pergunta muito mais profunda. Que tipo de pessoa se escolhe ser? Porque é daí que a verdadeira liderança nasce.